tudo bem, gente? Como vocês estão? Esperando todo mundo chegar para nossa live. Como vocês acordaram nesse sábado incrível? Já temos uma pessoa. Hoje vai acontecer a nossa live de revisão. Então, eu deixei uma caixinha durante a semana para vocês compartilharem quais os conteúdos, né, que vocês gostariam que a gente revisse durante a live. Bom dia, gente, bom dia. Eu tô muito feliz em estar conseguindo fazer essa live aqui com vocês. Eu contei pra vocês, né, que eu queria estar mais ativa por aqui pra conversar sobre revisão textual. E aí a live é uma das maneiras que a gente encontrou de aprofundar um pouco mais os conteúdos de revisão que a gente acaba durante a semana passando muito rápido, né? E são conteúdos muito importantes. Então a live é uma oportunidade da gente estar aqui conversando um pouquinho mais, de forma mais profunda, principalmente, sobre as dúvidas que vocês têm em relação ao processo de revisão. E aí, durante a semana, muito bom dia, durante a semana eu abri uma caixinha e vocês me colocaram ali algumas questões e pra gente falar aqui na live de hoje. E a ideia é responder as principais dúvidas, né, em relação a essas perguntas. Eu vou esperar vocês chegarem. Professora Maria Cleci, muito bom dia. Bom dia, gente, bom dia. Quem já tá por aqui, vai me dando um bom dia, pra mim ver se vocês já estão ou se entraram e saíram. Primeiro eu também queria agradecer todas as pessoas que mandaram perguntas. É muito importante a gente ter a interação de vocês, pra entender também, né, quais são essas principais dúvidas. Porque às vezes, né, as minhas dúvidas não são as mesmas de vocês, então é importante a gente estar sempre ali interagindo e conversando sobre esses assuntos. Então, eu já vou dar início à nossa live, ela vai ficar gravada, tá bem? Ela vai ficar gravada. Então, eu vou dar início às nossas questões da semana, né? Eu trabalhei nelas ontem, né, em algumas que eu já tinha ali, escrevi sobre elas, pensei muito sobre cada uma, tentei trazer algo a mais também. E hoje de manhã, então, assim que eu acordei, eu já revisitei, por isso que é importante, eu sempre reforço aqui a ideia, né, de a gente sempre revisitar, né, as ideias que a gente propõe, justamente porque nesse processo, né, acabam surgindo outras dúvidas às vezes, ou outras sugestões mesmo, né, para resolver os problemas. E foi isso que aconteceu. Cada perguntinha de vocês eu revisitei hoje de manhã e eu consegui contribuir um pouquinho mais para elas. Então, gente, vamos lá. A primeira questão, vamos ver se dá para colocar aqui, ó, se dá para fixar de repente, né, as perguntas. O que vocês acham? Para cada pessoa que entrar na live, saber em que ponto a gente tá, né? Não entrar assim, sobre o que ela tá falando, né? Vocês não acham? Então aqui, vamos ver.
A primeira, não dá pra fixar. Vamos ver, adicionar, desativar, desativar, desativar. Ai, eu achei que dava, gente. Mas enfim, né? Aqui. Fixado o comentário. A primeira pergunta, então, é: quais dificuldades vocês enfrentam ao revisar um texto? Uma questão que eu acho importante a gente abrir aqui, gente, que dificuldade ao longo do processo, né, ele vai mudando, né, sempre vai ocorrendo coisas novas, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, e aquilo, né, que aquela dificuldade que era antes, ela acaba não sendo mais essa dificuldade atual, mas, no entanto, né, acabam surgindo outras dificuldades, né, talvez maiores, enfim. Mas isso também significa, no processo, que a gente está amadurecendo, que a gente está evoluindo e que a gente está aprendendo também. Principalmente quando a gente observa que a gente está lidando com essas dificuldades de uma forma diferente do que a gente lidaria se ela acontecesse, né, num momento anterior. Então, eu sempre respondo aqui para vocês, né, que a minha maior dificuldade, eu até compartilhei já um vídeo sobre isso, era realmente manter, né, a revisão textual e ao mesmo tempo a coesão e a coerência textual. Mas aí eu fiquei, como eu comecei a refletir um pouquinho sobre essa questão de desafios, né, as dificuldades que a gente enfrenta, eu comecei a observar, porque eu sei que aqui também a gente tem pessoas que estão iniciando no processo de revisão, pessoas que já estão mais maduras lá no processo de revisão, que já tem uma experiência de revisão textual. Então, seria interessante compartilhar todo o processo, né? Por exemplo, logo no início, quando eu iniciei a revisão textual, a minha primeira dificuldade era principalmente entender que revisão textual não era apenas sobre gramática. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso era muito certo, né? Conforme eu fui começando a revisar, então os meus primeiros textos eu realmente, né, revisava ali questões mais gramaticais, talvez assim quando a gente observasse alguma confusão textual, na questão de estrutura, a gente até tentava melhorar. Mas o meu foco como revisora principalmente estava na correção gramatical, porque Deus o livre um texto aparecer com erro de gramática, um erro de ortografia, né, aquilo que é mais convencional na regra da língua portuguesa, né. Então, eu sempre me mantinha, né, nessa segurança. E aí, ao longo do processo, né, conforme a gente vai revisando, né, os textos e conforme a gente também vai aprendendo sobre revisão textual, porque então, logo quando eu saí do curso de letras, né, eu comecei a me aprofundar um pouco mais, porque no curso acabou não tendo essa parte mais prática, né, e aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre os serviços de revisão. Estudando, a gente começa então a trabalhar, né, em outras questões. E aí a minha segunda dificuldade era principalmente gerenciar os conflitos, quando, por exemplo, o autor discordava, né, de alguma alteração sugerida, de alguma correção realizada. Então, como eu precisaria abordar, né, como eu faria essa abordagem? E aí, a minha segunda dificuldade nesse processo era principalmente fazer esse gerenciamento. Algo que hoje é mais tranquilo pra mim. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia. E aí, ao longo do processo, a gente vai trabalhando essas dificuldades, né, que a gente vai encontrando. Então, depois de entender que revisão textual não era apenas sobre gramática, depois de entender como eu precisaria, né, me colocar, né, quando acontecia algum conflito entre o autor não, por exemplo, o autor não aceitar alguma sugestão, outra dificuldade foi, e aí eu já compartilhei aqui na página, inclusive com vocês, porque era uma dificuldade mais atual,
era preservar principalmente a voz do autor sem comprometer a clareza e a coesão do texto. Então, essa foi a minha principal dificuldade, né? Depois que eu comecei a gerenciar, então, esse conflito, eu comecei a entender que eu precisava achar uma forma de preservar a voz do autor, né, ali no texto. Não fazer somente, mesmo que a gente use, né, a ferramenta de controlador de alterações, ainda assim, o autor tem dificuldade de entender essas mudanças se a gente acaba não sendo tão claro com ele. E aí, a minha motivação era sempre usar a caixinha de diálogo. A caixinha de diálogo foi uma forma que eu encontrei de explicar para o autor, principalmente, as motivações que eu tinha para fazer aquelas alterações, né? Assim, com clareza, né? E saindo um pouquinho também da superficialidade. Porque o autor vai ler ali, tá, ela propôs essa sugestão, mas com base no quê? Com base em qual contexto? Né? Então, a caixinha de diálogo foi uma maneira que eu encontrei de contextualizar o porquê daquela mudança, né? A minha motivação de mudar. Era para mais clareza? Era para envolver o autor, de certa forma, com o texto, né? Então, tudo isso a gente... E, claro, né, todas essas dificuldades, a gente vai encontrando saídas de resolver a partir, né, do conhecimento de ferramentas, principalmente. E para quem tá chegando agora, gente, essa é a nossa live de revisão que eu tinha combinado com vocês durante a semana. Tô fixando aqui, gente, as perguntas que vocês me enviaram, para vocês já entenderem, quem tá entrando principalmente depois, né, em qual a questão que eu estou resolvendo, tá bem? Podem mandar aqui, se tiverem outras dúvidas, se quiserem que a gente se aprofunde um pouquinho mais em cada ponto, fiquem à vontade. E aí, nesse processo, gente, né, hoje, nesse momento atual, eu tô lidando com outra dificuldade, que é principalmente, gente, lidar com as limitações de prazo. Eu tenho recebido, principalmente, muitos autores, né, especialmente em serviços acadêmicos, mas também aparecem em serviços criativos, né? Muita gente querendo lançar livro agora em janeiro de 2025, aparecem, né, com trabalhos aí de 100 mil laudas, por exemplo, dizendo, eu preciso lançar na segunda quinzena de janeiro, por exemplo. E aí a gente acaba lidando com esses prazos apertados. E aí uma das questões, né, que eu tô, né, tentando resolver isso principalmente, de quando pegar trabalhos mais longos, né, tentar limitar com o autor um certo período e deixar isso bem destacado e bem enfatizado, principalmente para que essa urgência não comprometa a qualidade do serviço. Então hoje essa é a minha maior dificuldade. Né, eu sempre entro ali em contato com o autor e assim, todas essas dificuldades, gente, sempre foram resolvidas a partir do contato e do diálogo aberto com os autores. Então, sempre que aparece assim, algum tipo de imprevisto, algo que a gente não estava esperando nesse processo de revisão textual, como em qualquer trabalho, eu sempre sugiro isso, gente, um diálogo aberto com o autor, né, para que ele entenda também que é um processo, né, e principalmente porque a revisão textual não é algo mecânico, algo que não dependa, por exemplo, de uma pessoa humana, né? Ele é algo que depende dali da gente estar bem, da gente estar saudável. Então, não é só ficar, por exemplo, 10 horas do teu dia ali revisando um trabalho. A gente precisa entender que a revisão textual, ela precisa acontecer de uma forma muito honesta, saudável, né, com a gente, com nós, com a gente profissional, né, você entender as suas limitações enquanto profissional para poder realizar um bom trabalho e fazer com que essas dificuldades realmente se tornem não desafios, né, mas algo que incentive você a, por exemplo, pensar no seu processo de revisão, porque foi justamente isso que aconteceu comigo, né? Enquanto eu
eu reviso os textos e aparece algum tipo de dificuldade, a minha primeira motivação é o que está acontecendo de errado aqui que eu preciso melhorar. Então, quando aconteceu ali desde o primeiro problema, entender que a revisão textual não era apenas sobre gramática, eu fui buscar conhecimento fora, né, da minha caixinha, de entender o que mais eu poderia estudar para poder dar mais qualidade nas revisões que eu estava realizando, né? Quando apareceu o segundo problema, gerenciar conflitos com autores que estavam discordando das alterações que eu estava realizando, o que estava errado naquele processo, que o autor não estava entendendo a minha principal motivação para revisar o trabalho dele, né? Preservar a voz do autor. Poxa, isso é o mínimo que eu devo fazer, né, como revisora, entender que o trabalho não é meu, né? Como eu posso abordar as minhas mudanças, fazendo com que o autor entenda que a minha interferência não é algo impositivo, né? Mas algo que a gente está construindo junto, é como um apoio. Então, todas essas dificuldades, na verdade, surgiram como uma forma de melhorar o meu processo de revisão. E quando a gente entende isso, que venham as dificuldades, gente, que venham os problemas, né? Agora abrindo mais uma questão que eu não tinha pensado, um dos problemas que aconteceu recentemente, e olha, gente, é algo que não deveria, né, acontecer, porque se vocês forem perceber, num processo de venda, isso já é convencionado. Mas a gente, no calor do momento, acaba não pensando. Eu recebi um trabalho de uma colega muito próxima, inclusive, e quando ela me mandou, o que eu esqueci de... Vamos lá. Quem adivinhar o que eu esqueci de fazer nesse processo vai ganhar um super desconto de revisão quando precisar. Coloquem aqui nos comentários. Eu vou responder no final da live, tá? Eu vou responder no final da live. Ou agora, pra não perder o contexto. Eu acho que eu vou responder agora. Vou dar 5 minutinhos, tá? O que vocês acham que eu esqueci de abordar pro autor logo quando ele me mandou o texto? O que eu esqueci e que nunca, gente... Nunca vocês poderão esquecer, porque isso deu um problema muito grande. Um problema grande, um problema, inclusive virou um problema até pessoal, né? Foi algo muito chato e, claro, eu aprendi muito nesse processo. E, enfim, a gente não... E assim, gente, tudo que vem pra gente aprender. Aprender a ser melhor, um profissional melhor, um profissional mais ético, inclusive, porque eu acho que tocou em questões mais éticas. Enfim, eu vou responder vocês. Ninguém acertou, não foi data, gente, não foi prazo. Não foi o controlador de alterações, porque eu nem cheguei a enviar o trabalho, né? Foi o orçamento. Eu não mandei o orçamento para a pessoa, revisei o trabalho dela e assim, ela, como eu disse, ela era uma pessoa muito próxima, né? E mandei o trabalho e quando eu mandei, já mandei logo o valor, a pessoa não aceitou, né? Dizendo que eu deveria ter mandado esse orçamento. A gente acabou entrando ali num conflito, não conseguiu achar uma maneira ali que fosse, digamos assim, de acordo, né, num comum acordo das duas partes. Porque assim, gente, quando a gente também tem intenção de pagar, a gente entra num comum acordo. Eu fiz várias condições e nenhuma foi aceita só porque eu não mandei um orçamento no início do trabalho, que eu reconheço que eu errei, mas ali no processo, gente, enquanto a gente estava ali em discussão, eu mandei condições. Mas a intenção não era, digamos, a melhor também da outra pessoa e a gente acabou entrando num conflito. E pra ceder, um lado tem que ceder, né, gente? Eu acabei cedendo e, enfim. Mas a gente vai aprendendo com o processo. Então, assim, gente, uma questão que fica, um aprendizado que fica, por mais próxima que a pessoa seja,
seja o seu pai, a sua mãe. Claro que eu não ia cobrar deles, mas enfim. O que eu quero dizer é que quanto mais próximo a pessoa for de vocês, quanto mais próximo, mais profissionais vocês devem ser. Então, assim, ó, tratar como cliente, né, comum, como todos os outros, né? Eu até falei pra ela depois que eu deveria ter tratado ela como uma cliente normal, né? Que é sempre cobrar um sinalzinho ali no início, mandar o orçamento certinho, cobrar o sinal e após começar a realmente revisar o trabalho. Mas não foi isso que aconteceu, eu errei, né? E aí eu tô trazendo aqui pra vocês essa questão. Não, por mais próxima que a pessoa seja de vocês, tratem ela como um profissional, como qualquer outro profissional que vocês estivessem trabalhando ali, tá bem? Dito isso, gente, terminando essa primeira questão, ficou alguma dúvida, manda aqui pra mim, pra gente passar pra próxima questão. Gente, uma das coisas que eu tava abordando aqui é que essa live, então, é uma live de revisão, onde eu tô trazendo as principais dúvidas que vocês me trouxeram durante a semana. E eu tô, na medida do possível, tentando explicar, trazendo questões muito práticas, né? Que acontecem do meu dia a dia. Dito isso, eu tô fixando as questões de vocês para todo mundo que entrar, conforme vão entrando, já entendam qual a questão que eu tô resolvendo, que eu tô respondendo. Resolvendo não. Então, a segunda é essa aqui. Desafixo essa aqui agora. Fixar comentário. Fixei comentário. A segunda é como vocês fazem a revisão dos seus próprios textos. Usam algum método ou alguma ferramenta? Ai, gente, tem muita gente entrando aqui, que legal! Sejam bem-vindos! Então, bom, primeira coisa que eu quero dizer que após ter, e eu tô falando do meu processo de escrita, porque a gente também escreve como revisor textual. Após ter o meu processo de escrita, eu sempre busco me afastar um pouco dessa produção, né? Desse manuscrito. E depois eu retorno para a leitura para fazer realmente essa leitura descompromissada, entendendo, né, o meu raciocínio, se ele está coerente, se ele está alinhado, se as ideias estão alinhadas também. Porque quando a gente se afasta um pouco da produção e retorna a ela, a gente vem com mais claridade, não vem tão mergulhado nas ideias, né? Então, esse processo de retomada é um exercício muito, muito bom para a gente, principalmente, observar os detalhes, sabe? Quando a gente esquece, principalmente, ali aqueles erros de digitação também, a gente consegue resolver tudo assim quando a gente dá essa afastada. Então, o intuito em si de dar essa afastada e retornar é justamente, né, observar essas questões linguísticas que a gente acaba deixando passar quando a gente está muito mergulhado no texto, né, questão de clareza, questão de coesão, questão de coerência, questão de progressão textual, gente, principalmente é uma coisa que eu tenho observado muito nos textos que eu tô revisando. Às vezes o autor tá tão mergulhado naquele assunto que ele acaba andando em círculo e ele não percebe isso, ele não percebe. E a gente que tá afastado do texto, a gente percebe, e tu percebe no teu próprio texto. Quando tu tá lendo, tu tá observando esse parágrafo e tu diz, tá, mas essa ideia não progride. E o que acontece depois disso, né? Então, esse é o momento da gente afastar, né, do texto. Mas esse processo, ele não exclui revisão textual. Não exclui a revisão e o olhar de outro autor profissional, né,
envolvido realmente com aquele conteúdo. Porque daí esse profissional que não está envolvido com o conteúdo, ele consegue observar lacunas que pra gente às vezes está tão claro, mas que para um leitor comum, um leitor afastado do texto, aquilo não é algo claro. Aquilo precisa ser explicado, aprofundado, talvez trazendo um exemplo prático, ou talvez até justificando com uma voz de autoridade, né? Um professor, um pesquisador, um autor que realmente fale sobre esse assunto, não é? O que vocês acham? Comentem aqui um pouquinho pra mim. O que vocês acham sobre isso? E aí vocês perguntam, né? Como vocês fazem a revisão? Isso aí, dando aquela afastada do texto e retornando nele quando a gente tá com o conteúdo mais fresquinho e não tá tão mergulhado naquele processo de escrita. E qual é o método, a ferramenta? É essa, gente, principalmente. Mas isso não exclui o olhar de outro profissional realmente especializado em responder às nossas dúvidas, em revisar realmente um texto, entregar ele coeso, coerente, formatado, bem apresentado, pronto para ter uma experiência ali impecável, né? Diante, né? Se a gente tá falando num livro ali, diante diante do público que vocês querem chegar, ou mesmo diante de uma banca, né? Quando a gente precisa explicar, revisar um trabalho ali de TCC, uma tese, uma dissertação, né? Para ele chegar na banca realmente, para que aquele autor entenda, né? Para que aquele professor, aquela banca, entenda que ali tem um profissional que realmente merece vencer essa etapa. Tá bem, gente? O que vocês acham das nossas dúvidas? Vocês me trouxeram dúvidas maravilhosas, inclusive, né? E aí, passando para nossa terceira questão. Vou botar aqui para vocês a nossa terceira questão. Então, a segunda já resolveu. Agora a gente vai para a terceira questão, que é quais são os principais erros que vocês percebem em textos que revisam. Vamos lá. Quais são os erros que vocês percebem em textos que vocês revisam? Bom, eu sempre trago aqui para vocês. Temos revisores aqui. E aí, me digam, quais são os erros que vocês mais percebem enquanto revisam um texto? Vamos lá. Não temos revisores aqui? Temos 8 pessoas. Ninguém me dizer quais são os erros? Essa live é pra vocês, pra gente conversar, discutir. Porque assim, ó, eu elenquei os erros que principalmente eu percebi, né? E como eu tento resolver. Mas como eu digo sempre pra vocês, né? A revisão textual, o processo, é algo muito subjetivo, não é? O que vocês acham? É algo muito subjetivo. Então, os erros que eu encontro é a maneira com que eu enxergo a revisão de textos. Né? Esses dias eu estava conversando com uma professora e eu pedi para ela, disse, professora, eu gostaria muito de um feedback seu, né? Para entender esse processo. E aí ela me mandou um áudio dizendo, né, ali como eu poderia melhorar o meu processo, algumas questões que ficaram faltando. Então, como eu digo, o processo é algo subjetivo, depende da nossa competência enquanto profissional, que, né, do nosso repertório, principalmente, que a gente está entregando naquele texto,
interagir junto comigo. Todo mundo que tá aqui comigo. Essa live é uma live de revisão. Onde durante a semana eu vou me mandar as principais perguntas de vocês. E eu vou fixando aqui todas as dúvidas, né? Importante. A tempinho para todo mundo beber água. Até que ponto responsabilidade do revisor e questões. Estrutura. Vocês foram muito